E aí, galera, vamos começar a falar agora sobre Sócrates, continuação da última aula, que a gente falou sobre o nascimento da filosofia, como surgiu. A gente viu que não foi do nada, não foi. Hoje é um mito, a gente acredita nos deuses, que Zeus fez os seres humanos e que não sei o que, blá blá blá, e que no outro dia a gente pararia de pensar assim e seria só de forma racional. A gente viu que não foi desse jeito. E hoje nós vamos falar sobre o filósofo que foi super importante. Que tanto é que ele divide entre filósofos pré-socráticos e filósofos pós-socráticos, né? Que é depois dele. Então a gente vai começar a ver agora. Então vamos lá. Então, Sócrates foi o fundador da filosofia ocidental. Acredita-se que ele nasceu entre 469 e 700 a.C. Não se sabe o ano correto que ele nasceu, mas sabe-se que ele morreu em 399 a.C. E ele morreu justamente por ser quem ele era, por sempre pregar que as pessoas deveriam questionar, principalmente os jovens. Ele foi considerado como uma pessoa ruim que influenciava os jovens. Ele corrompia a juventude ateniense. Então, nasceu em Atenas, no século V, nasceu e viveu em Atenas, filho de um artesão e de uma parteira, o que quebrava essa questão de as pessoas que poderiam ir para a Ágora filosofar e discutir sobre política, sobre cidadania, essas coisas, porque essas pessoas que faziam isso eram pessoas ricas. E ele não era, o que é bem contraditório. Sócrates ele não deixou nada escrito. Tudo que a gente sabe sobre ele foi porque os seus discípulos escreveram, principalmente Platão. Platão foi fã número 1 de Sócrates. E Sócrates foi o primeiro filósofo humanista. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que foi o lembra que antes os filósofos eles só ficavam ligados na física, em como surgia o mundo, como funcionava e tal. Era só aquele negócio dos elementos de água, de terra, de fogo. Já que não, já com Sócrates é diferente. Ele foi o primeiro filósofo humanista, ele foi o primeiro filósofo a tentar entender o homem. Então, Sócrates ele era a favor de que as pessoas questionassem. Então, quando eu coloquei aqui no título, primeiro conhece e depois fala, é que para ele nós não deveríamos nos apegar aos conceitos pré-estabelecidos por outras pessoas. Além de ele estimular a falar em público, nas assembleias, nas ágoras, de forma igualitária, ou seja, mas assim, né? A gente sabe que igualdade naquele período não era para todos, né? A igualdade que a gente está falando aqui era para os cidadãos atenienses, as pessoas que eram nascidos de pai e mãe gregos, quer dizer, pai e mãe atenienses, não eram escravos, não trabalhavam, sabe? Eles tinham que ser pessoas ociosas. E essas pessoas, elas poderiam discursar em público. Então, naquele período, a educação grega era voltada para a retórica. Ou seja, o que seria a retórica? Seria o preparo para se comunicar em público. E a partir desse preparo, de tentar convencer o público, que surgiu os sofistas, que é o que a gente vai falar agora. Os filósofos sofistas, eles não estavam focados em, eu tenho que chegar à verdade. Eu tenho que conhecer tenho que chegar até a verdade
o que eu tenho que conhecer tudo, conhecimento verdadeiro e puro. Não, os sofistas não acreditavam nisso. Então, vamos lá. O logos, que era o conhecimento, era apenas uma forma de convencimento em um discurso. Ou seja, tudo era muito relativo. A verdade não existiria uma verdade universal. O que existiria eram as formas de convencimento para que a pessoa que estava ouvindo, né, o ouvinte, acreditasse naquilo e tomasse aquilo como verdade, mesmo que aquilo não fosse uma verdade universal, mesmo que a verdade não existisse. E eu coloquei como exemplo 2 filósofos, Protágoras e Xenofonte, que eles eram filósofos sofistas. Esses são os 2 exemplos que eu coloquei aqui. Sim, gente, mas tinham outros filósofos também. Eu coloquei esses porque esses são bem famosos. Agora vamos falar sobre o raciocínio indutivo. E o que seria isso? O raciocínio indutivo seria como nós deveríamos pensar. Ou seja, nós deveríamos analisar exemplos de determinados conceitos, pontuar o que é comum entre esses exemplos. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor, vamos falar sobre beleza, porque Sócrates ele falou sobre beleza. Eu não coloquei nesse slide, porque eu vou fazer um slide só falando sobre isso. Então, vamos lá. Conceito do que é belo. Vamos pensar em 3 coisas. Eu acho que um vaso com planta é algo belo. Eu acho que o meu cachorro é algo belo também. E acho um quadro de Tarsila do Amaral algo belo. O que é que essas coisas têm em comum? A gente tem que pensar nisso agora. Sabe? São coisas diferentes. Mas o que é que torna essas 3 coisas algo belo? Torna algo bonito. Sabe? E a soma desses 2 que eu falei, né, do analisar os exemplos desse conceito, no caso do belo, e achar o que tem em comum entre eles, que nós encontramos a essência. E o que seria a essência? A essência é uma característica básica de tudo. Aí, como ele falava também muito do homem, vamos pensar no homem, que foi o que eu coloquei de exemplo aqui também. A essência do homem seria a alma. E a alma seria a consciência de si. Por isso que a frase que eu coloquei aqui em cima, do conhece-te a ti mesmo, é voltado para isso. Vejam, eu coloquei essa tirinha aqui de Mafalda falando sobre algo bonito. Veja, vamos ler. Olha que linda pedra. Achei, Miguelito. Linda? É uma pedra. O que é que tem de lindo? É a cor, a forma. É linda, mas tem cor e forma de pedra. Isso é que é lindo? Mafalda responde, para mim é. Aí, sim, para ti. E ela, não? Depois, cada um vai pro seu canto e pensa infeliz. Ou seja, o que é bonito para um pode não ser para outro. Então, é justamente sobre isso que eu estava falando. Sobre achar uma característica básica. O que é que isso tem de bonito? Por que você acha isso bonito? Porque foi internalizado em você que aquilo era para ser bonito por causa de tal cor, de tal forma. E a gente pode ver isso muito atualmente, né? Pode ver isso em várias questões da nossa vida, da nossa sociedade, como a padronização do corpo feminino. Que mulher tem que ser magra, tem que ser alta, não pode ser muito magra, mas também não pode ser muito gorda, sabe? O que é bonito? E esse padrão, por que ele não engloba outras questões? Enfim, fica aí o questionamento para vocês. Vamos falar agora sobre os 2 métodos socráticos, que são bem importantes, tá, gente?
que era a ironia e a maiêutica. Mas o que era a ironia? Como é que funcionava? Então, Sócrates, como eu disse, ele não deixou nada escrito. Então, o que nós sabemos dele é o que foi passado através de seus discípulos. A ironia constava em ele estar em um diálogo, em uma conversa com qualquer pessoa, e ele fazia um questionamento básico, simples, para essa pessoa. E essa pessoa, ela iria responder, obviamente, achando que sabia. E Sócrates, ele iria responder de acordo com a resposta do interlocutor. Então, só que ele iria responder e iria contradizer. A gente conhece ironia como algo sarcástico, né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, era questionar sobre um conceito, esperar a resposta da pessoa, de acordo com a resposta, contradizer essa resposta, e depois, por fim, vai refutar o conceito, sabe? E a pessoa, ela vai ver que talvez o que ela estava achando que sabia, ela não sabia. Entendeu? Sócrates fazia muito isso. Vamos falar agora sobre a maiêutica. Eu coloquei aqui uma charge, né? Porque eu gosto muito de charge, se vocês não perceberam. E eu achei bem engraçadinha essa. Aí, vamos lá. Sócrates subindo, né? Na ágora, para dialogar e fala: chegou o momento de nossos diálogos. Estão preparados? Aí as pessoas respondem: sim, Sócrates. Aí tem aqueles dois ali no canto, né? Ótimo. Agora é quando ele nos faz pergunta que mostram como nós somos imbecis. É a parte que mais gosto, porque era exatamente isso que ele fazia. E Sócrates, ele ficou conhecido justamente por isso, por ele assumir que nada sabe. Quando ele fala daquela frase, só sei que nada sei, que não é uma frase dele, quer dizer, que é uma frase dele, saiu errado, mostrando que ele não detém de conhecimento. Ele está sempre procurando conhecer as coisas. E é através disso que nós vamos chegar à verdade absoluta e tal. Acho que vocês entenderam, né? Enfim, se vocês não entenderem, deixem nos comentários se estão com dúvida ou não. Então, vamos falar sobre a maiêutica. A maiêutica seria o parto do conhecimento. Como assim parto do conhecimento? Seria justamente trazer de nós, introduzir, sair de nós o conhecimento através do nosso diálogo com ele ou com qualquer outra pessoa. Então, abandono de conceitos pré-estabelecidos. Lembra quando eu falei aqui no outro slide sobre ironia, dizendo que ele sobre os conceitos que ele iria perguntar sobre um determinado conceito e a pessoa iria responder. Pronto. Nesse método, a gente teria que abandonar qualquer conceito pré-estabelecido, qualquer conceito que foi imposto para nós através de nossos pais, da sociedade, das pessoas que a gente conversa e tudo mais. Então, haveria esse jogo de perguntas, porque, como a gente viu na ironia, era através da resposta que ele iria contradizer com outra pergunta para a pessoa responder e a pessoa ia ficar feito besta rodando até a pessoa perceber que ela era ignorante, que ela não sabia o que ela achava que sabia. Então, ensino de ter consciência de si. Eu acho Sócrates maravilhoso, sinceramente. Dialética, que eu deixei aqui em negrito, bem grande. O que era a dialética? A dialética era justamente os diálogos que ele tinha com as pessoas na ágora, tentando mostrar que as pessoas eram
ignorantes, não ignorantes de pessoas brutas e grossas, tá, gente? Ignorantes de pessoas que não têm conhecimento. As pessoas achavam que tinham determinado conhecimento, mas não tinham. Então, a ideia de Sócrates com isso tudo era conduzir a verdade e deixar bem claro que nós deveríamos, sim, o tempo todo questionar o que nos era imposto. Nos era imposto antes e agora, tá, gente? Vamos questionar tudo também. Ó, eu vou falar só sobre esses dois pontos, que foi a ironia e a maiêutica, porque em outros momentos, quando eu for trazer, vou falar sobre ética, moral, que eu vou falar junto com outros filósofos também. Então, eu vou trazer um slide só para ética e moral. Então, e outros temas, como a questão do belo também, que não sei se alguém que está aqui vai fazer o SSA, mas se for fazer essa questão do belo, cai muito no SSA também. E se eu não me engano, é no SSA do segundo ano. Então, se tiver alguém que é do segundo ano que vai fazer SSA, massa. Se não tiver também, minha gente, eu não vi cair nada de belo nos Enems que eu fiz e nas questões que eu procurei. Mas vou continuar procurando e se precisar eu faço, tá? É bem simplesinho também essa questão do belo. Mas do ética e moral eu vou fazer um slide separado, que eu vou falar também sobre ética e moral na visão de Platão e de Aristóteles. Então, eu acho que ficaria melhor para entender dessa forma, quando for slides só para isso. Então, agora vamos falar sobre as questões, né? Claro que a gente está aqui para responder questão também. Então, vamos lá. Essa questão é do Enem de 2017. Vê só, eu vou ler com vocês e vou já responder. Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, chegar nessa parte, vocês pausam, leem a questão. Depois que lê a questão, tenta responder. Depois que tentar responder, aí você dá play no vídeo de novo e vê se respondeu certo. Eu acho que fica melhor do que vocês ficarem esperando o gabarito, né? Tipo eu fiz da outra vez. Enfim. Inclusive, o gabarito, vocês acertaram, tá? O da outra questão era realmente letra D. E a menina, eu não lembro o nome dela agora, mas ela botou a explicação no comentário e ela acertou a explicação, tá? Então, vamos lá. Enem 2017. Uma conversão... Oi. Ah, acho que pegou, né? Deixa eu testar aqui. Foi, voltou. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcíbiades, esse nome que tá aí, eu sei ler, tá, gente? Mas, enfim. Sabem que encontrarão junto dele todo o bem que são capazes, mas fogem, porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. E, sobretudo, sobretudo, a esses jovens, muito quase crianças, que eles tentam imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseia na letra A, contemplação da tradição mítica. Gente, a gente não falou sobre nada de mito nesse slide. Sócrates não acreditava nos mitos como forma de explicação. Então, a gente já desconsidera essa letra A. Letra B. Sustentação do método dialético. E aí? Vamos ler o resto, né? Vamos ler o resto. Relativização do verdadeiro saber. Relativização. Isso é tão a cara dos sofistas, né? Pois é, vamos continuar lendo.
Valorização da argumentação retórica. Retórica. Também é a cara dos sofistas, né? E investigação dos fundamentos da natureza. Natureza. Será? Deixa eu aqui procurar outra cor para marcar qual a alternativa é a alternativa certa. Letra B. Letra B é a alternativa certa. Por quê? Porque a gente acabou de falar sobre isso. Uma conversação é um diálogo, né? E o característico do modo de vida socrático. Nenhuma das outras batem. Então, é a letra B. Agora vamos para a da Unicamp. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação "sei que nada sei", registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Quem foi que afirmou isso? O oráculo de Delfos. Foi quem afirmou que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer sua própria ignorância. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois, letra A, aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Será que é a letra A? Vamos continuar lendo. É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. E essa letra B aqui, eu acho que não, hein? Letra C. A filosofia é uma condição para o aprendizado. A dúvida, foi mal, gente, porque eu tava olhando, lembrando de outra coisa. A dúvida é uma condição para o aprendizado. E a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Gente, essa letra C, ela não tem nada a ver com Sócrates, tá? Lógico que ele ensina sempre a questionar e tudo mais, mas não tá falando sobre isso. E se vocês perceberem, querendo ou não, os métodos utilizados por Sócrates não eram métodos extraordinários, métodos difíceis. Não, era de acordo com a resposta do interlocutor. O interlocutor ia dizer o que era belo e ele ia dizer, mas isso daqui também não é belo? Qual a diferença entre esses dois? Ia questionando a pessoa, não era tão difícil. Não era um método rigorosíssimo, difícil, não. Então, não é a letra C. Letra D. É a forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas. Gente, é um absurdo essa letra D aqui. Um absurdo. Causas abstratas. Não. A resposta certa é a letra A. Última questão, galera. Vamos lá. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transuentes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando a reconhecer a sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte, sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos, que foi o que eu falei a vocês lá no início, de quando eu falei quando ele nasceu e tal, e o porquê que ele morreu, o porquê que ele foi condenado à morte. Ele foi condenado a beber cicuta, que era um veneno. Então, considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia, letra A,
transmitia conhecimentos exclusivamente sobre a forma escrita entre a população ateniense. Minha gente, essa letra A aqui, não. Eu falei quase todos os slides que ele não deixou nada escrito. O que nós sabemos de Sócrates é porque foi passado por seus apóstolos. Quer dizer, seus discípulos. Apóstolos não, porque ele não era Jesus, né? Discípulos. Ai, meu Deus do céu. Não era a letra A, tá, gente? Não deixou nada escrito. Tem que lembrar disso. Não deixou nada escrito. A gente só sabe dele principalmente por Platão, porque Platão era apaixonado por Sócrates. Letra B. Transmitia conhecimentos de natureza científica. Não. Baseava-se em uma contemplação passiva da realidade. Ficou consagrado sob a forma de diálogos, posteriormente redigido pelo filósofo Platão. Ora, será que nós achamos a resposta? Vamos continuar, né? Procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza mitológica. Não, nada de mito. Tanto é que se a gente olhar, essa questão, ela não é difícil. Lógico que se a gente ficar nervoso, a gente não consegue perceber, né? Mas vê, ele foi condenado à morte por desrespeitar... Eita, que eu sou muito boa de coordenação motora. Desrespeitar... Meu Deus, eu vou apagar isso aqui e vou fazer de novo. Pronto. Por desrespeitar certos valores religiosos. E aqui, na letra E, tá dizendo, né, procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza mitológica. Gente, na época, o mito e a religião era a mesma coisa, tá? Eles andavam juntos. Então, como é que ele procurava transmitir esses conhecimentos? Se ele foi condenado por desrespeitar esses valores, não faz sentido. Então, por favor, não marquem letra E nisso daqui, tá? Aí, baseava-se em uma contemplação da realidade, passiva da realidade. Nada a ver com nada também isso daqui. Natureza científica, gente, também não, né? Lógico que ele queria questionar tudo, mas natureza científica, não. A resposta é a letra D. Inclusive, eu dei a resposta antes de ler a questão, que foi quando eu falei que ele não deixou nada escrito, né? Que, inclusive, isso daqui já sai da letra A aqui, já tá errado, ó. Deixa eu botar aqui amarelo também. Conhecimentos exclusivamente sobre a forma escrita? Não deixou nada escrito. Para ele era mais fácil dialogar, ele não ligava para esse negócio de escrever. E, bom, gente, por hoje é só. Por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Meu Deus, minha coordenação motora é muito boa. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, por favor, deixem nos comentários, eu vou responder. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu tava pensando em uma vez no mês, acho que eu falei isso no outro slide. Uma vez no mês, vocês verem a minha cara linda no aula ao vivo, pra gente só tirar dúvida ou só responder questão. Então, se vocês tiverem alguma sugestão para me dar em relação a isso, pode deixar nos comentários. Se vocês quiserem tirar dúvida comigo também, sei lá, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, vocês podem deixar lá, podem falar comigo, deixar nos comentários, dizer, que tal o Instagram ou o WhatsApp? Enfim, se caso vocês tenham vergonha de deixar nos comentários, porque eu entendo que comentário todo mundo vê. Então, se quiserem, pra mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Eu deixo o meu número e o meu Instagram na descrição do vídeo, que vai ser quando eu postar, beleza? Então, é isso. Tem dúvida? Tá com vergonha de deixar no comentário? Beleza, não tem problema. Fala comigo no WhatsApp ou no Instagram. Eu tiro a dúvida de boas.
Se você é aquela pessoa que não tem vergonha de nada, que a gente tá aqui pra errar e acertar mesmo, pode falar nos comentários. Digam se vocês acertaram as questões, tá? Antes de, de ver o gabarito. E é isso. Obrigada, gente, por assistir. Eu espero que vocês tenham assistido até aqui essa aula, né? Obrigada por tudo, né? E é isso. Semana que vem, a próxima, nós estaremos de volta para falar sobre Platão, viu? É isso aí.